Hoje o tema que nós vamos trabalhar é por que estamos nos perdendo e por que não somos abençoados. Por que estamos nos perdendo e por que não somos abençoados. E o primeiro texto bíblico é bem conhecido de cada um de nós, é Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu quero ler esse texto em algumas traduções, ou em algumas edições, melhor dizendo, da Bíblia, aqui do nosso país. Na edição da CNBB está escrito: meu povo está se acabando por falta de conhecimento, porque tu te afasta do conhecimento. Na Bíblia Ave Maria, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Na Bíblia Peregrino está escrito assim: perecerá a tua pátria, perecerá meu povo por falta de conhecimento. Na Bíblia Jerusalém, meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Nesse texto bíblico nós podemos ver que, por causa de não buscar esse conhecimento, o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, e se eu e você nós não buscarmos nas edições aqui da Bíblia, o povo vai estar se acabando, vai perecer a pátria, vai perecer o povo. Em outra edição, o povo será destruído, o povo se perde. Então, mas eu não rejeito o conhecimento, eu não rejeito a instrução. Então, nós, como cristãos, se nós não meditamos a palavra de Deus todos os dias, se nós não buscamos conhecer a doutrina da igreja, então eu afastei do conhecimento. Eu não estou buscando conhecimento. Na renovação carismática católica, se eu não busco fazer o seminário de vida, a experiência de oração, aprofundamento de dons, as formações que são necessárias, o módulo catequético, o módulo básico. Ainda no meu grupo ainda não chegou. Sim, mas a primeira coisa, eu preciso querer, rezar e buscar essa formação. Porque senão nós vamos nos perder. Nós vamos ver para frente também que, se nós não tivermos um alicerce, as coisas não acontecerão. Por exemplo, um grupo de oração, e o grupo é a célula mais importante da renovação carismática católica, nós só estamos reunidos porque tem um grupo de oração. Mas o grupo de oração ele tem os momentos específicos. Então ele tem a reunião de oração, que é o grupo aberto, mas antes disso ele tem a reunião do núcleo e a intercessão. Então nós só vamos viver esse conhecimento verdadeiro quando o meu grupo de oração tem a intercessão e a reunião do núcleo bem feita, no dia e no horário específico. Então é preciso buscar esse conhecimento qual é o dia do seu grupo de oração? É tal dia, é na terça, por exemplo, do horário tal ao horário tal. Mas qual que é o dia da intercessão do seu grupo de oração? É na segunda-feira, do horário tal ao horário tal. Qual que é o dia da reunião do seu núcleo? É o horário tal, o dia tal. E ainda, se for possível, ainda o grupo de perseverança, que é o momento formativo. Mas como que eu vou conseguir fazer tudo isso se em casa meu esposo não deixa, minha esposa não deixa, eu tenho outros afazeres, eu tenho outras situações? E aí nós falamos no outro encontro anterior que eu preciso escolher qual lugar que eu quero servir nesse tempo. E também eu preciso otimizar o tempo. Por exemplo, é possível fazer
pela orientação da Renovação Carismática Católica, faz um dia o grupo de oração, uma reunião de oração, e um outro dia. Você pode fazer 1 hora. Você pode começar ali 1 hora, faz a intercessão, depois você faz um momento formativo, e depois você faz a reunião do núcleo. Então é possível fazer, por exemplo, das 18 às 21 horas, 18 às 19 eu faço a intercessão, de 19 às 20 eu faço um momento formativo, e das 20 às 21 eu faço a reunião do núcleo. Eu só saio de casa 2 dias. Então é possível fazer isso, mas se eu não fizer desse jeito, aí o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Um outro texto, Jeremias 48, 10. Nós vamos ver a outra parte, que é por que não somos abençoados, talvez o nosso grupo de oração, a nossa família, os nossos empreendimentos. No texto bíblico de Jeremias 48, 10 está escrito o seguinte: maldito quem executar com negligência a ordem do Senhor. Na Bíblia Jerusalém, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Nas edições da CNBB, maldito o que cumpre com preguiça a missão que lhe deu o Senhor. Na edição da Ave Maria, maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Então, fazer o serviço do Senhor, fazer a obra do Senhor, se eu faço com negligência, e o que significa fazer com negligência? É falta de vigilância, descuido, desídia, desleixo, sentimento de que alguém ou alguma coisa não merece sua atenção ou respeito, desatenção, desinteresse, menosprezo, falta de iniciativa, indolência, inércia, preguiça. Ou nós temos a bênção de Deus, ou temos a maldição. E o texto é bem claro, que quem executar com negligência, fazer de qualquer jeito, empurrando com a barriga, nós não teremos a bênção de Deus. Negligente é o quê? É que ou aquele que não tem cuidado ou cautela. A pessoa desatenta, descuidado, desleixado. É que ou aquele que demonstra falta de iniciativa ou disposição. Preguiçoso. Então o sentido é de não ser honesto e diligente no trabalho do Senhor. O Senhor condena o engano, a hipocrisia, a preguiça e a falta de zelo no serviço a Ele. Foi a palavra mais dura que Jesus falou na Bíblia, foi chamar os fariseus, os doutores da lei, de hipócritas. Por que Jesus chamou de hipócrita? Porque eles tinham conhecimento, porque eles tinham todo o acesso, e Jesus vai falar: faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa, mas faz outra. Então também a executar com negligência também está nessa linha, de não executar na santidade. Não executar segundo a vontade de Deus. Lá em Tiago 4, versículo 17, está escrito assim: assim aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é só fazer com negligência, se eu não faço aquilo, assim aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, o contrário, como que eu devo fazer o trabalho? Eu devo fazer com diligência. E às vezes a gente percebe em algumas situações, todos nós temos os nossos afazeres, todos nós temos a nossa vida,
às vezes um ou outro, né, pela graça de Deus, nesse tempo eu estou na reserva, né, uma aposentadoria, já que ainda posso ser chamado a trabalhar, mas de uma certa forma, uma aposentadoria só a partir dos 65 anos, que aí não pode chamar mais. Lógico que tem pessoas que trabalham, tem os afazeres em casa, também tem quantidade de coisas, cuidar dos meus pais. Mas às vezes a gente, uma mensagem que manda, uma resposta que a gente precisa, que é uma coisa às vezes simples, de responder ali no WhatsApp, numa situação, para os coordenadores de grupo de oração, né, que estão participando, eu pedi para que todos os coordenadores de ministérios entrassem em contato, né, não para forçar, nenhum coordenador de ministério é para forçar vocês a fazer alguma coisa, mas é para ajudar, que você indique uma pessoa para estar no ministério de música, no ministério da intercessão, da pregação. A nossa intenção, o que é? É rezar juntos, é formar, é trabalhar a formação humana, a formação espiritual, também algum conhecimento ali do ministério. Sabemos que o tempo, as reuniões, no máximo uma por mês, o tempo é pouco, mas se nós entregarmos para o Senhor de coração, o pouco com Deus é muito. Um pouco, Deus faz um milagre. Às vezes isso são só aqueles 2 peixes, 5 pães, mas Deus realiza o milagre. Então nós devemos fazer as coisas com diligência. O que é isso? É cuidado, presteza em fazer alguma coisa, empenho, é zelo. Quem tem rapidez, quem é pronto, vigilante, atento. Eu já vi muitas pessoas com muito tempo de caminhada na igreja. E aí, teve um dia que uma pessoa chegou e veio falar comigo assim, mas eu já estou há 30 anos aqui na igreja, e praticamente eu completo 30 anos esse ano na renovação e servindo, praticamente ela tem um pouquinho de tempo a mais do que eu. E ela dizia, mas eu não entendo porque Deus, a pessoa entrou tem pouco tempo, eu vejo que a vida dela prospera, parece que ela alcança mais graça do que eu estou aqui há tanto tempo. E aí o Senhor, comecei a rezar e falei para ela essa palavra. Falei, o que o Senhor me fala é essa palavra. Reza com ela, pergunta ao Senhor o que é. Depois de um mês ela veio conversar comigo. Isso já tem mais de 2 anos, esse fato. E ela veio conversar comigo e veio falar, realmente eu rezei e vi que eu estava fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu não estava colocando todo o empenho, todo o zelo, todo o amor naquilo. E aí eu percebi que, perguntei ao Senhor também, era isso. É por isso que a coordenação, por isso que o chamado é por um tempo. E uma coordenação às vezes exige mais do que nós sermos só servos do grupo de oração. Mas no tempo que você está coordenador de um ministério, na equipe de serviço, coordenador do grupo de oração, é preciso fazer isso. Por quê? Abram comigo Colossenses 3, de 23 a 25. Colossenses 3, de 23 a 25. E estou lendo aqui na edição da Bíblia Jerusalém, está escrito o seguinte: em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma como para o Senhor, e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Então, quando nós estamos fazendo, ninguém aqui pode estar trabalhando para o coordenador X, para o coordenador arquidiocesano, para o coordenador de ministério. Não. O nosso serviço é para o Senhor. Eu coloco para Ele, eu vivo a minha busca, a minha santidade, o meu servir
E é dele que vem a recompensa. Ah, não, fulano que está na coordenação, é cicrano, é isso. Não, fazer de qualquer jeito. E se eu faço de qualquer jeito, não vai adiantar. Porque eu vou atrapalhar a minha salvação, eu vou atrapalhar a salvação dos outros, não vai adiantar nada, perdeu tempo. E aí é por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, e também falando dos fariseus, mas às vezes pode servir para cada um de nós, aqueles que estão na porta, não entra, não deixa os outros entrar. Então, nosso serviço, ele é para o Senhor. Cada um que está aqui, né, primeiro que, se fosse para mim, todos iam perceber, vou falar primeiro de alguma qualidade, de alguma coisa, quem convive ia perceber a busca, o quanto que eu procuro estudar, buscar, procuro fazer a vontade de Deus, mas também veria as minhas falhas, as minhas limitações. Por isso que a nossa referência sempre é o Senhor. E dentro dessa negligência, na edição da CNBB fala: maldito que cumpre com preguiça a missão que lhe deu o Senhor. Os 7 pecados capitais, que é daqueles os pecados cabeças e daqueles pecados que tem todos os outros filhos dos outros pecados. Então tem a soberba, a avareza, a ira, a luxúria, a gula, a inveja, a assídia, que é mais do que a preguiça. Então a assídia, né, que é mais do que essa preguiça. Então o que é assídia? São Tomás de Aquino vai dizer que é um torpor da alma, que desiste de começar o bem. E São Gregório vai dizer que essa preguiça, que a assídia, que é muito mais do que essa simples preguiça, tem 6 filhos: a malícia, o rancor, a pusilanimidade, né, que é a mediocridade nas coisas espirituais. Então, a pessoa que vive essa preguiça espiritual, essa assídia, essa pessoa é uma pessoa medíocre, que faz as coisas de qualquer jeito, segundo São Gregório. É uma pessoa que entra em desespero, a negligência relativa ao que é de preceito. Então, essa pessoa tem uma ociosidade, sonolência em relação aos preceitos. Ela não busca esses preceitos, é como se não precisasse. Tem uma divagação da mente relativa àquilo que é ilícito. Então, sempre a pessoa que vive nesse pecado da assídia, da preguiça, ela sempre vai divagar para aquilo que não é a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer que realize. Então tem também o torpor, a inquietação do corpo, a procrastinação, que daria para a gente falar muito sobre isso, mas a procrastinar é o quê? É eu deixar para depois. É eu postergar aquilo que deve ser feito. É o famoso empurrar com a barriga. Aquelas músicas, né, que tem de pagode, deixa a vida me levar, deixa a vida levar eu. Não. A nossa vida nós temos que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Sobre o mal entrar na nossa vida, segundo São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o mal pode entrar, ou geralmente entra na nossa vida, o pecado, todas as outras coisas, primeiro pela ignorância. Por isso que nós lemos Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, se eu não aprofundo naquilo que é a vontade de Deus, se eu não busco viver um batismo no Espírito Santo autêntico, uma conversão autêntica, se eu não procuro meditar a palavra de Deus e aplicar na minha vida, eu estou vivendo na ignorância. Uma outra dimensão que o mal entra é pela fraqueza. E todos nós somos fracos. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Uma outra dimensão que o mal entra
é a pessoa que tem malícia. A pessoa está ali não porque ela quer buscar o bem, a verdade, a bondade, mas ela está ali porque ela tem segundas intenções. Nós podemos ver, e a igreja não está, não podemos dizer, não, na igreja não vai acontecer isso. Entre os apóstolos, tinha uma ali que buscava a malícia. Ele estava ali não porque queria ter um encontro com o Senhor, fazer uma experiência com o Senhor. Ele queria roubar o dinheiro, ele queria passar a perna. É por isso que ele não ficou ali entre os 12, Judas Iscariotes. Também nós corremos esse risco. É tanto que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, está escrito assim: aquele que está de pé, cuidado que não cai. Mas também temos que perceber que no nosso meio muitas pessoas estão ali com segundas intenções. Lá em Vaso da Palma, por exemplo, passou no noticiário, na década de 80, e o moço foi preso agora. Ele participava de fazer eventos na igreja e as coisas. Ele abusou de 15 meninas na época, participando de encontro da igreja. Tem outras situações também que a gente vê que as pessoas que oferecem drogas, eles estão indo dentro da igreja. Pessoas que estão ali para influenciar, principalmente os mais jovens, outras pessoas, para desencaminhar. E para finalizar essa parte que eu coloquei um parênteses sobre o pecado, nós vencemos o pecado de duas formas. Ele entra pela ignorância, pela fraqueza ou essa malícia, e é preciso pedir ao Senhor para curar, mas nós vencemos o pecado fugindo ou resistindo. Não dá tempo de falar os textos bíblicos, mas lá em Coríntios, 1 Coríntios vai dizer, fugir da fornicação, fugir da idolatria. Em Tiago 4, capítulo 7, vai dizer, resistir ao demônio, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, os pecados na área da sexualidade, eu tenho que fugir. Não tem ninguém que consegue vencer os pecados na área da sexualidade, seja pornografia, seja masturbação, seja vídeos sensuais, seja o que for, adultério, qualquer outros pecados, não compensa, todos sabem, eu preciso contar com a graça de Deus e fugir. Fugir das ocasiões de pecado. Outros, eu preciso resistir com a graça de Deus. Para a gente finalizar, 3 coisas para vencer a assídia e a negligência. Eu preciso ter essa diligência para fazer a obra do Senhor. E como que eu venço? Para ser essa pessoa que coloque a alma, que faz com amor, que procura fazer a vontade de Deus. A primeira condição está em Lucas 21, 19. E é preciso a gente rezar com esse versículo bíblico. Na Bíblia Ave Maria está escrito assim: é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Na Bíblia Jerusalém, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. Então, é preciso a gente ter constância, perseverança. Perseverança em quê? Em lutar pela santidade, em colocar empenho, em não relaxar o nosso zelo, em procurar fazer a vontade de Deus em tudo, em todas as situações, porque as palavras comovem. Nós já ouvimos muito essa frase. As palavras comovem, mas os testemunhos arrastam. E é preciso nós testemunharmos em todos os lugares. Às vezes a graça não acontece porque nós somos uma coisa na igreja, em casa nós somos outra, nas redes sociais nós somos totalmente diferentes,
aquilo que nós postamos, aquilo que nós colocamos. Uma árvore se conhece pelos frutos. Então é preciso permanecer nessa constância. Uma pessoa que não vive a santidade, ela não leva ninguém para o céu. Não tem como. Até um padre, ele pode dar Jesus para a gente, ele pode perdoar os nossos pecados, mas na homilia dele, na pregação dele, não vai salvar ninguém. Você não busca viver a santidade. Porque senão é contrário à lei de Deus, à natureza. A gente só pode dar aquilo que a gente está lutando. Se eu estou lutando, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, aí aquela graça vai chegar na pessoa. Porque nós somos um canal. Um cano por onde a graça passa e chega na outra pessoa. A outra condição está em 1 Timóteo, capítulo 4, que é a segunda e a penúltima condição. 1 Timóteo 4, versículo de 14 a 16. Está escrito assim: não negligencies o carisma que está em ti, que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs a mão. Põe nisso toda a diligência, que é o contrário de negligência, e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Então é preciso nós, continua aqui, né? Persevera nessas coisas. É preciso a constância, a perseverança. É preciso olhar para a nossa instrução e pela instrução dos outros. Porque se a gente fizer assim, nós salvaremos a nós mesmos e aos que nos ouvirem. Então esse texto mostra toda essa realidade que nós temos que viver. E por último, eu vou colocar no grupo, depois da reunião, segundo Santo Agostinho, e ele rezou essas orações no leito de morte, ele tem uma oração, um salmo e uma oração para combater cada um dos 7 pecados capitais. Às vezes nós temos algum desses pecados, seja a avareza, a ira, a soberba, a luxúria, a gula, a inveja. E aí nós vamos rezar a assídia, né, que é essa preguiça, mas uma preguiça muito mais profunda, que causa tristeza, que causa ali um torpor da alma. E Santo Agostinho rezou esses salmos para combater esses pecados capitais. Então, concluindo esse momento, o que eu peço a cada um, e quero rezar, primeiro eu peço oração por cada um. Peço oração por mim, que rezem, cada um rezem para os outros coordenadores, pela equipe, para que nós possamos ser essa pessoa diligente, não negligente. Se a gente vê Nossa Senhora, quando o anjo anunciou para ela, na Sagrada Escritura vai dizer que ela foi apressadamente, ou ela foi diligentemente servir a sua prima Isabel, a Santa Isabel e a São João Batista. Que o Senhor possa realizar essa obra em nós. Convido você agora